Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Galerinha, nesse vídeo nós vamos comentar a atividade do PET 2 da semana 2 de matemática, certo? Então aqui nós temos a unidade temática, que é grandezas e medidas, objeto de conhecimento, unidades de medidas para medir distâncias muito grandes e muito pequenas, unidades de medidas utilizadas na informática, né? E as habilidades aqui é reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, né? Capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. Conteúdos relacionados aqui: múltiplos e submúltiplos do metro, unidades astronômicas, né, a UA, e conversão entre medidas e unidade astronômica para quilômetro, cálculo de distância muito curta e expressá-las em metros utilizando a notação científica, micrômetro e nanômetro, unidade básica de medidas da informática, os múltiplos do byte e suas aplicações no cotidiano, certo? Então aqui vamos lá para a atividade, sem mais delonga. Aqui nós temos uma tabelinha das unidades de medidas que a gente vai utilizar aqui para resolver os probleminhas da questão 1 até a questão 6. Então vamos lá até a questão 6. Vamos lá para a primeira questão. Transformar 2hm em metros. O que é hm? Na tabelinha nós temos aqui unidade. Os submúltiplos nós temos o deci, centi e o mili. Os múltiplos nós temos o deca, o hecto e o quilo. Então o hm significa hectômetro, ou seja, transformar hectômetro em metro. De hectômetro para metro eu ando, saio daqui, então vou andar 1, 2 unidades para a direita. Isso é a mesma coisa que você multiplicar por 100. Se você andou uma unidade para a direita, você multiplica por 10. Andou 2 unidades, é a mesma coisa que multiplicar por 1000. É a mesma coisa que multiplicar por 100. Andou 3 unidades, é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Andou 4 unidades, a mesma coisa que multiplicar por 10.000. Como aqui nós andamos 2 unidades, né? De hectômetro para metro são 2 unidades, é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então seria você pegar esse número aqui, ó, o 2, e multiplicar por 100. E isso é a mesma coisa que 200 metros. Transformar 2cm em metro. O que é cm? cm significa centímetros. Então eu quero de centímetro para metro, eu vou me deslocar para da direita para a esquerda. Então eu vou andar 2 casas. Como eu estou deslocando para a direita, para a esquerda, é como se eu estivesse dividindo. Então aqui é a mesma coisa que você dividir por 1000, por 100, né? Que você deslocou 2 casas. Ou seja, de centímetro para metro, eu vou dividir por 1000. Isso é a mesma coisa, 2 é como se a vírgula estivesse aqui, ó. Então, como você vai deslocar para a esquerda, a vírgula vai andar 2 casas. Então, o 2 já conta como uma casa, está faltando 1, coloca 0. Então, isso é a mesma coisa que 0,02 metros, que é o mesmo que você está dividindo por 100, tá? Centímetro. O centímetro ele é 100 vezes menor que o metro. Transformar 78,49 DAL em litros. O que significa DAL? Decalitros. Então, transformar decalitro em litros. Eu vou deslocar uma unidade para a direita. Quando eu desloco para a direita, eu estou multiplicando. Como eu desloquei uma unidade, isso é o mesmo que você pegar esse valor e multiplicar por 10. Multiplicando por 10, a vírgula vai andar uma casa para a direita. Ó. Então ela vai sair daqui da frente do 4 e vai vir aqui para a frente do 9. Ou seja, isso é a mesma coisa que 784,9 litros, tá? Que você deslocou uma unidade para a direita. Então a vírgula também anda
uma unidade para a direita, né? O litro, a representação é o L. Muito bem. Agora a questão de número 4. Transformar 30,08 miligramas em gramas. Aqui, miligramas. Miligramas. Aqui, ó. Miligramas está aqui, ó. Quero transformar em gramas. De miligramas para gramas, eu vou andar 3 unidades para a esquerda. 1, 2, 3. Isso é a mesma coisa que você multiplicar por dividir por 1000. Ou seja, como eu estou andando com a vírgula, a unidade para a direita, a vírgula vai andar também 3 unidades para a direita, né? Então, o 0 aqui já vai contar como uma casa, o 3 vai contar como outra casa, está faltando mais uma casa, coloco o 0. Então, isso é a mesma coisa que 0,03008 gramas, ou seja, a mesma coisa que 0,3008 gramas. Agora, transformar 0,004 HA em MA, o que significa o HA? Hectoampere. Ampere aqui é a unidade utilizada aqui muito na física, na eletricidade, né? Então, transformar hectoampere em miliampere. De hectoampere para miliampere, eu vou andar da esquerda para a direita. Quantas unidades? Vou sair daqui, então vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Isso significa o quê? Que a vírgula vai andar 5 unidades para a direita. Então aqui já conta 1, 2, 3, 4, 5. Está faltando 1, coloca 0. Então isso aqui é a mesma coisa que 40 miliampere. Ok? E a última aqui é transformar 0,265 CA em DAA. O que significa o CA? O CA significa centiampere e o DAA significa decampere. Então, se eu quero transformar centiampere em decampere, eu vou sair da direita para a esquerda. Quantas unidades? Estou aqui. Então, vou andar 1, 2, 3. Isso é a mesma coisa que você dividir por 1000. Então, a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Fica aqui, ó. Então, isso é a mesma coisa que 0,00265 decaamperes. Opa, vamos dar uma consertada aqui. É o DA minúsculo, A maiúsculo. Ok? Muito bem. Vamos agora para a próxima questão, que é a questão de número 7. Unidade astronômica, abreviação UA, tem aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Isto equivale a dizer que a distância média da Terra até o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Ou seja, a distância média da Terra até o Sol é de uma unidade astronômica. Então, essa unidade astronômica é o que os físicos deram o nome de UA, que é a distância exatamente da Terra até o Sol. Muito bem. Sabendo que a distância média da Terra a Saturno é de 1,4 bilhões de quilômetros, qual é a distância entre a Terra e Saturno em UA? Então ele quer saber essa distância aqui, ó, em unidade astronômica. Dê o resultado na notação científica. Então vamos lá. 150 milhões. Isso é a mesma coisa que 150 vezes 1 milhão. 1 milhão, ele tem 6 zeros. Então é a mesma coisa que 10 elevado a 6. Não está em notação científica. Por quê? Um número escrito em notação científica, ele deve estar multiplicando a potência de base 10, porém,
a parte inteira desse número tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, eu vou ter que andar com a vírgula teoricamente está aqui. Vou andar com ela para cá. Então, vou andar 2 casas para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, eu somo mais aqui no expoente. Então, isso é a mesma coisa que 1,5 vezes 10. Aqui está elevado a 6. Como eu andei 2 casas para a esquerda, eu vou somar mais 2 aqui. Ó. 6 mais 2, 8. Ou seja, 150 milhões em notação científica é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado a 8. E 1,4 bilhões. 1,4 bilhões. Isso é a mesma coisa que 1,4 vezes 1 bilhão. 1 bilhão, se 1 milhão tem 6 zeros, 1 bilhão tem 9 zeros. Então, vezes 10 elevado a 9. Aqui já está em notação científica. Como ele quer saber a distância da Terra até Saturno em unidade astronômica, eu vou pegar 1,4 bilhões e dividir por 150 milhões. Ou seja, eu vou pegar 1,4 vezes 10 elevado a 9 e vou dividir por 1,5 vezes 10 elevado a 8. Então, vou pegar a distância que está em bilhões e dividir pela unidade astronômica. Muito bem. Se eu pegar 1,4 dividido por 1,5, isso é a mesma coisa que 14 dividido por 15. Isso vai dar uma dízima periódica. Isso aqui vai dar 0,9333333. A dízima periódica, eu posso escrever ela colocando o número que se repete, né? A parte decimal que se repete infinitamente. 3 vezes as reticências ou a barra em cima. Então, significa que o 3 se multiplica. Se repete infinitamente. Barrinha. Vezes divisão de potência de mesma base. Vou conservar a base e subtrair os expoentes. Ó. 9 menos 8, 1. Então, vezes 10 elevado a 1 unidade astronômica. Ou seja, a distância média da Terra até Saturno em unidade astronômica vai ser... Como esse número aqui não está em notação científica, por que que ele não está em notação científica? Porque a parte inteira aqui, ó, não pode ser zero. Então, eu vou andar com a vírgula aqui para a direita. Quando eu ando com a vírgula para a direita, eu vou subtrair uma aqui. Ó. Ok? Então, andando com a vírgula para cá, porque a vírgula tem que ficar aqui, ó, vai ficar 9. Isso aqui vai ser aproximadamente, porque não é um valor real, né? 9,333, né? Coloca a barrinha acima, vezes 10 elevado a 0. Porque como eu andei uma unidade para a direita, eu vou subtrair 1 menos 1, 0. Unidade astronômica, né? 10 elevado a 0 dá 1, então é aproximadamente 9,3 unidade astronômica, ou seja, é 150 milhões vezes 9,3. Muito bem. Questão de número 9. Nanorobôs são máquinas que medem até 0,00000000001 metro. Se desejo escrever essa medida em milímetro, usando notação científica, como que fica? Muito bem. Então, eu vou escrever esse número aqui em milímetro. De metro para milímetro, nós temos até a tabelinha aqui, ó. De metro para milímetro, eu ando 3 unidades para a direita. Ó. Então, eu saí daqui e andei 1, 2, 3. Ó. É o mesmo que você multiplicar por 1000. O legal quando você trabalha com transformação de unidade de medida, que você faz a multiplicação ou a divisão deslocando a vírgula.
Então, 1 metro ele tem 1000 milímetros, então eu vou deslocar a vírgula para cá, ó. Vou andar 1, 2, 3 casas para cá, ó. Então isso é a mesma coisa que 0,0000001 milímetro. Transformando isso aqui em notação científica, a vírgula está aqui, ela tem que andar até aqui na frente do 1 aqui, ó. Então eu vou andar quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso aqui é a mesma coisa aqui, 10 elevado. Como eu desloquei a vírgula da esquerda para a direita, o expoente fica negativo. Menos 7 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros, certo? Muito bem. Questão de número 9. Alguns serviços de e-mail são transmitidos, só transmitem arquivos de 5 megabytes, MB. Supondo que você crie um arquivo com páginas completas contendo 2.200 caracteres por página, então cada página tem que ter aqui 2.200 caracteres. Quantas páginas no máximo esse arquivo poderá ter? Dê sua resposta em notação científica. Então, primeira coisa, o que a gente tem que pegar? Tem que pegar 5 megabytes e dividir por 2.220. Então, vou pegar 5 megabytes e vou dividir por 2.200. 1 megabyte, isso é a mesma coisa que 10 elevado a 9. Né? Tem até a tabelinha aqui no PET. Ó, 1 megabyte aqui, ó, megabyte. Ó. É a mesma coisa. Cadê? É mega ou giga? Vamos voltar lá. A megabyte. 1 megabyte. Cadê o megabyte? 1 megabyte é a mesma coisa que 10 elevado a 6. Ó. Então, eu vou pegar 10 elevado a 6 e dividir por 2.200 caracteres. Então, vamos lá. 5 megabytes é a mesma coisa que 5 vezes... Vamos ver se está certo. Megabyte. 10 elevado a 9. Isso é a mesma coisa aqui. Então, 5 megabytes é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 6. Dividido. Escrevendo 2.200 em notação científica, teoricamente a vírgula está aqui, vou andar com a vírgula até aqui. Ó. Então, vou andar 3 unidades para a esquerda. Então, isso é a mesma coisa que 2,2 vezes 10 elevado a 3. E agora eu vou fazer essa divisão aqui. Ó. 5 dividido por 2,2. 5 dividido por 2,2 dá uma dízima periódica. Isso aqui vai dar 2,27, 27, 27 infinitamente. O 27 aqui se repete, é o período. Vezes, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. Ó. 6 menos 3, 3. Então, vezes 10 elevado a 3. Como ele quer a resposta em notação científica, aqui já está em notação científica. Então, quantas páginas no máximo esse arquivo poderá ter? Ele poderá ter no máximo 2,27 vezes 10 elevado a 3 páginas. Né? Então, isso aqui daria em torno aqui de... isso aqui seria... próximo número seria 2.
Então, em torno aqui de 2.272 páginas. Ok? Muito bem. Vamos lá para a questão de número 10. Você comprou um celular com 8 GB de memória e reservou 6 GB para armazenar suas fotos. Suponha que cada foto que você tirou gastou 275 kbps de memória do seu celular. Um dia seu celular envia um aviso dizendo que a memória está completamente cheia. Quantas fotos você tirou? Dê sua resposta em notação científica. Então aqui eu tenho que pegar 6 GB, que é a capacidade aqui de armazenamento que eu tenho para as fotos, e dividir pela capacidade que cada foto tem, que é 275 KB. O que a gente sabe? 6 GB é a mesma coisa que 6 vezes 1 GB. 1 GB, se a gente olhar aqui, o gigabyte, tem a tabelinha aqui, ó. O gigabyte é 10 elevado a 9. E o kbyte é 10 elevado a 3. Não tem aqui, mas o kbyte é 10 elevado a 3. O kbyte é 10 elevado a 3, o mega 10 elevado a 6, o giga 10 elevado a 9, o tera 10 elevado a 12, o micro aí já é submúltiplo, certo? Então o gigabyte é 10 elevado a 9. Então quando eu falo 5 gigabytes, 6 gigabytes, isso é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 9. Dividido por 275 KB. Então é 275 vezes o kbyte é 10 elevado a 3. Ó. Só que esse número aqui não está em notação científica. Para transformar 275 em notação científica, a vírgula teoricamente está aqui, ó, vai andar 2 casas para a direita. Então isso é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 9, que são 6 GB, dividido por 275 em notação científica, vai ser 2,75 vezes 10 elevado a 2, né, porque eu andei 2 casas para a direita, vezes o kbyte, que é 10 elevado a 3. Ó. Então aqui eu vou dividir 6 dividido por 2,75. Se eu dividir 6 por 2,75, ou se você dividir também 6 por 275, vai dar uma dízima periódica. Então 6 dividido por 2,75, isso aqui vai dar 2,18, 18 infinitamente. Esse 18 aqui vai se repetir infinitamente, vezes aqui eu posso, divisão de potência de mesma base, conserva a base. E aqui eu vou pegar, ó, 9 menos 2 dá 7, 7 menos 3 dá 4. Ou seja, quantas fotos você tirou em notação científica? Vai ser 2,18 vezes 10 elevado a 4, um valor aproximado aqui, ó. Porque isso aqui é um número, uma dízima periódica, certo? Muito bem. Questão de número 12. O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas náuticas de largura, ou seja, a largura aqui do território brasileiro de milhas náuticas é 12 milhas náuticas. Sabendo que uma milha marítima, o que é milha marítima? A mesma coisa que milha náutica. Ou seja, uma milha náutica, uma milha marítima, ela equivale a 1,852 km. Determine a largura do mar territorial brasileiro em metros. Dê sua resposta em notação científica. Ou seja, se uma milha náutica equivale a 1,852 e o território brasileiro são 12 milhas náuticas, eu vou pegar
1,12, eu vou pegar 12 e vou multiplicar por 1,852 quilômetros. Ok? Se eu pegar 12 vezes 1,852 quilômetros, isso aqui vai me dar 22,224 quilômetros. Ou seja, em quilômetro, a largura aqui da faixa territorial marítima brasileira é 22,224 quilômetros. Como ele quer em metros, eu tenho que transformar quilômetros em metros. Olhando a tabelinha, o que acontece? De quilômetro para metro, eu ando 3 unidades para a direita. Então, saí daqui, andei 1, 2, 3. Isso é a mesma coisa que multiplicar por 1000, ou seja, 1 quilômetro ele tem 1000 metros. O que eu vou fazer? Você vai deslocar a vírgula 3 unidades para cá, que é o mesmo que você multiplicar por 1000. Ou seja, isso é a mesma coisa que dos 22.224 metros. Como ele quer a resposta em notação científica, a vírgula está aqui. Então eu vou andar com a vírgula para cá, porque para estar em notação científica, a parte inteira do número decimal tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, então isso aqui vai dar 2,2224 vezes 10 elevado a 4, porque eu desloquei a vírgula 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Ó, para a esquerda, né? Saí daqui e andei 1, 2, 3, 4 casas. Então, vezes 10 elevado a 4 metros. Certo? E com isso, galerinha, nós finalizamos aqui a explicação, correção aqui comentada, detalhada aqui, da atividade da semana 2 do PET 2 de matemática do 9º ano, ok? Espero que ajude vocês aí a compreender a matéria, né, a atividade. Qualquer dúvida vocês podem pausar o vídeo, né, e assistir detalhadamente, que aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender a matéria, ok? Mas é isso. Cuidem-se, continue estudando, enviando as atividades no Google Sala de Aula ou no WhatsApp, onde você achar melhor. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Se cuidem.